Olá, boa noite, boa noite. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Instagram. Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer a sala de comando empresarial aqui pelo Instagram. Então, se você está chegando agora, aqui já tem um botão, inclusive, que você pode clicar, que você pode se inscrever gratuitamente para que você faça parte da comunidade oficial que nós temos no WhatsApp, onde lá você recebe todas as informações, todos os materiais, as interações sobre a sala de comando empresarial. Então vai chegando, vai mandando um oi aqui, dizendo de onde é que você está falando, qual é a tua cidade, qual é o teu tipo de negócio, qual é o teu tipo de empresa, para que eu possa de fato compreender aí qual é a tua realidade, qual é o teu desafio nesse momento. Então seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente na vida de um pequeno empresário, que é justamente sobre essa questão relacionada ao próprio salário, ao prolabore. Como é que eu faço para definir meu prolabore sem sacrificar a minha própria empresa, sem sangrar o caixa da empresa, porque muitas vezes é essa a realidade. Antes de mais nada, fala para mim se você está conseguindo me ouvir bem, se o áudio está legal. Comenta aqui para mim para eu saber. E já clica no aviãozinho aqui, manda para alguém que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo, que vai poder tirar algum tipo de proveito aqui dessa nossa jornada hoje, tá? Então tem aqui a Darcy, Preta, Matheus, Ravi, Eric, Natan também apareceu aqui, muito bom ter vocês. E aí então, o que acontece? A gente tem aí um grande desafio de muitos negócios que é justamente sobre essa definição do prolabore. Primeiro, antes de tudo, o que é o prolabore? É o pelo trabalho, né? Então, quando a gente fala do prolabore, é aquele valor, aquele dinheiro, aquele salário que você vai pagar mensalmente para você como dono da tua própria empresa, né? E aí a gente sempre fala sobre a importância de você ter essa divisão do que é pessoal, do que é empresarial, mas eu vou dizer, eu atendo empresas que faturam, inclusive na casa de milhões, e a gente vê muito essa realidade ainda sobre essa dificuldade de implementar essa divisão do que é pessoal para o que é empresarial. Então até me conta aqui se você tem essa dificuldade, se você tem esse desafio de definir aí o teu prolabore, e não só definir, mas também tê-lo de maneira constante, de maneira fixa, mensalmente. Porque também é importante que você tenha essa constância financeira, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia do prolabore com relação até a um próprio colaborador, né? Um funcionário que você tem aí na sua empresa, na sua loja, na sua clínica. Imagine que você tenha um colaborador na tua empresa e esse colaborador, você definiu um salário fixo com ele. Então, ele vai receber um salário, 2 salários mínimos, por exemplo. E eis que no mês seguinte o colaborador chega até você e fala assim, olha, eu quero que você aumente o meu salário porque esse mês eu comprei um carro. E aí você precisa aumentar o meu salário porque esse mês eu tive essa compra do carro. Então a minha vida vai ficar um pouco mais apertada financeiramente. E aí eu só vou conseguir pagar se você aumentar o meu próprio salário. E aí perceba, você como empresário, como empresária, como dono de um negócio, você vai entender, poxa, mas não faz sentido eu aumentar o salário desse funcionário, desse colaborador, simplesmente porque ele adquiriu um bem, porque ele comprou alguma coisa, porque ele teve um impacto na vida dele financeiramente falando. Mas o que fica nisso? Qual é a grande ideia por trás disso? É que muitas vezes você, como dono de uma empresa, você acaba fazendo isso sem saber. Você acaba fazendo isso de forma inconsciente. Quando você vai lá e você está vivendo a sua vida de forma que você muitas vezes não tem essa definição do teu próprio prolabore, do valor que você vai retirar mensalmente, e aí você de repente dá vontade de comprar um carro, você compra, esse mês a empresa faturou muito bem, você olha lá o faturamento, as vendas, você fala, poxa, eu consigo comprar alguma coisa para mim, um carro, seja um apartamento, seja um investimento. E aí muitas vezes o que acontece é que a empresa ela é simplesmente sangrada, ela é punida por algo que você está vivendo na tua vida pessoal. E é importante que a gente possa justamente ter essa responsabilidade também
de entender que a empresa ela é uma outra pessoa, por isso que a gente constitui um CNPJ, né? O CNPJ ele existe para isso, para que você faça a separação do que é pessoal para o que é empresarial. E aí, a pessoa jurídica, ela precisa ter alguém que possa cuidar dela, né? Então, quem é essa pessoa que vai cuidar dessa pessoa jurídica? É exatamente você que idealizou esse negócio, que pensou nessa ideia, que pensou nesse projeto, que pensou muitas vezes nesse sonho, né? Para muitas pessoas empreender é um sonho, é a realização de um sonho. Então, essa responsabilidade de você, de fato, cumprir e entender que a empresa tem necessidades e precisa ter objetivos claros, ela é fundamental para fazer você avançar cada vez mais. Senão, você vai ficar naquele modo de apagar incêndio, de resolver problemáticas, muito baseado naquilo que vai acontecendo, naquilo que a tua vontade muitas vezes vai governando as tuas decisões e não exatamente algo que é definido de maneira intencional, de maneira clara e de maneira que o teu negócio possa arcar também com essas decisões. Então, um ponto principal que a gente traz aqui, primeiro ponto é sobre essa separação das contas pessoais e das contas empresariais, entendendo que cada uma dessas pessoas tem ali seus objetivos, suas próprias necessidades. E aí vem um elemento chave, que é quando a gente fala justamente sobre como é que a gente faz para definir esse Prolabore. Mas antes de falar da definição, eu quero trazer para você sobre o que impacta quando a gente não tem essa definição muito clara. Um dos pontos que a gente mais percebe que reverbera na nossa vida como um todo é nessa questão de ter uma retirada sem regra. Quando você tem uma retirada sem regra, você está criando um mecanismo na empresa onde não tem um processo. E empresa é formada por pessoas e processos. Inclusive, os resultados da empresa eles são gerados a partir dessa conexão, dessa soma das pessoas com processos. Então, quando você tem uma retirada sem uma regra, você acaba, de fato, incorrendo aí num grande desafio, porque você cria na empresa um mecanismo de surpresa, né? Você não sabe o que vai acontecer, inclusive a tua empresa nem consegue se programar, se planejar, porque um mês você tira um valor, no outro mês você tira um outro valor totalmente diferente, e aí a empresa fica também sem essa previsibilidade. E quando a gente está falando de estrutura financeira de um negócio precisa ter clareza com relação à sua estrutura de custos, né? As despesas, os custos fixos, os custos variáveis. E aí, se a tua empresa não tem essa clareza, você acaba também punindo o teu negócio no sentido de não conseguir ter uma previsibilidade, não conseguir, inclusive, se antecipar a prováveis desafios e a dificuldades que possam acontecer. Então, primeiro ponto, né, que a gente já falou sobre essa separação e entender que o dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é da empresa. Então, quando você monta um CNPJ, você entende que você está criando uma outra pessoa, você está constituindo uma pessoa que, de fato, vai ali ter todas essas transações, essas relações com outras pessoas e outras empresas à medida que você vai trabalhando, de repente, com outros negócios. Então, esse é o primeiro ponto, né, que você, de fato, precisa definir. E aí, o Prolabore, ele não pode ser um impulso, ele precisa ser definido de forma estratégica. O impulso, ele vem justamente dessa ideia da vontade, né? Eu dei uma vontade de tirar 5 mil, 10 mil reais da minha empresa, eu vou lá e simplesmente olho para o caixa, pego o dinheiro e considero que aquele dinheiro é meu. E aí, por isso que essa identificação do que é conta pessoal e conta empresarial, ela é fundamental. Tem muitas pessoas que não fazem essa distinção, não fazem essa divisão, e isso é importante para a saúde financeira, tanto do seu negócio, como também para a saúde financeira da tua vida pessoal. E aí, ter essa organização, inclusive, te faz entender qual é o teu custo de vida atualmente. E aqui já é um ponto, inclusive, interessante para você identificar qual é a tua necessidade financeira mínima mensal. Então, olha, a minha vida pessoal, eu preciso ter minimamente X reais aqui para que eu possa viver, né? Para que eu possa honrar com os meus compromissos pessoais, para que eu possa, de fato, conseguir ter uma vida mais tranquila. E aqui a gente não está falando de grandes resultados ou de grandes retiradas. Até porque, muitas vezes, a gente precisa, inclusive, submeter o nosso negócio a essa percepção de
será que a empresa não vai estar se submetendo à tua vontade e deixando de crescer em razão dessa vontade? Então, até para a gente definir o Prolabore, é importante que seja feito de forma intencional e de forma estratégica. E aí, Prolabore não é essa questão de tirar o que sobrou no caixa, né? Tem muitas empresas que, inclusive, fazem esse movimento de sobrou aqui um valor no caixa, então eu vou retirar, ou até, de repente, aconteceu alguma coisa na vida pessoal, né? Alguma conta bateu aí na porta e você vai lá, pega o dinheiro da empresa e paga aquela conta sem, de fato, ter essa organização. E aí, qual é o benefício de você ter esse Prolabore definido? Primeiro, essa clareza financeira. Essa clareza é você ter uma previsibilidade, é você poder saber exatamente quanto que a tua empresa vai pagar para você todos os meses. E aí, tanto você como pessoa física vai ter essa clareza de que aquele é o teu salário, aquele é a tua retirada, como também a empresa vai saber que aquela é a estrutura que ela precisa honrar mensalmente para que ela possa de fato ter as suas operações, para que ela possa de fato ter uma continuidade e uma perenidade. Até porque a gente monta um negócio pensando na sua evolução. Ninguém, basicamente, assim, se a gente for olhar de forma geral, as pessoas não montam um negócio pensando em quebrar amanhã. Pelo contrário, elas montam uma empresa pensando em crescer, pensando em prosperar, pensando em desenvolver, pensando em impactar cada vez mais pessoas, ter mais clientes. Então, para que isso aconteça, a gente precisa do dinheiro de forma muito clara. Por isso que essa clareza financeira ela é tão importante. A segunda coisa é o que a gente chama de paz emocional. O que é essa paz emocional? É justamente você entender que você vai colocar a sua cabeça na tua cama, ali no travesseiro, e saber que você tem aquele salário, que você tem aquele dinheiro, que você tem aquele valor que está mensalmente caindo na sua conta. E aí, tem uma pergunta da Ana Suelen. Marcos, a partir de faturamento a empresa deve pensar em ter um Prolabore. Perfeito, Ana. Muito boa essa pergunta. A partir de quantos reais de faturamento a empresa deve pensar em ter o Prolabore? É interessante que a gente possa pensar, eu gosto de partir do princípio de você identificar exatamente quanto é o teu custo de vida, né? Então, poxa, com 5 mil reais eu consigo ter, de fato, as minhas contas de casa honradas, eu consigo ter aqui uma tranquilidade com relação às contas principais. Então, vamos imaginar que esse seja o valor ali de 5 mil reais. Aí a gente faz um movimento de identificar que para que eu possa retirar 5 mil reais, quantos reais essa empresa precisa fazer de faturamento? E aí, claro, o faturamento é aquele valor das vendas, né? Então é o valor bruto. Do faturamento você vai tirar as despesas, vai tirar os custos, vai tirar uma série de elementos para que você lá no final possa encontrar o lucro. E aí a gente precisa entender que muitas vezes exige um movimento tanto de você ajustar o teu estilo de vida naquele momento, de forma momentânea realmente, como você também focar em crescer o negócio, em aumentar as vendas, em ter mais lucratividade, porque você tendo mais essa visão de lucratividade, você consegue ter uma tranquilidade no sentido de retirada de Prolabore. Então, existe um valor específico para, por exemplo, a partir de X reais de faturamento, já é necessário ter um Prolabore? Não existe uma convenção nesse sentido, mas desde que você constrói um negócio, o ideal, o cenário ideal, o mundo ideal é você de fato ter essa distinção do que é empresarial e do que é pessoal. Eu, pegando essa pergunta da Ana Suelen, eu considero que, por exemplo, uma empresa que está faturando ali 10 mil reais por mês, a gente pode fazer até o caminho inverso. Se a empresa fatura 10 mil, você vai tirar todas as despesas da empresa, todos os custos, e você vai identificar quanto que está sobrando ali daquela empresa. E aí, esses 10 mil reais, muitas vezes, ele não é faturado somente uma vez, ou não é todo mês você tem aquele faturamento. Então, qual é a média de faturamento que você tem tido nos últimos 6 meses, por exemplo? Então, por que eu falo da média? Porque não adianta também a empresa, de repente, faturar muito bem esse mês, faturou, sei lá, se você fatura na média de 10, daqui a pouco a empresa faturou 20 mil reais ou 30 mil reais. E aí o Prolabore você vai colocar naquele mês que faturou mais, você vai colocar um valor a mais? Não. Por quê? Porque a empresa também tem as suas próprias contas. E a empresa precisa ter também a sua própria reserva. Por isso que também a gente considera a questão da distribuição de lucros, né? Que é quando de tempos em tempos, por exemplo, a cada 6 meses ou a cada ano, o empreendedor, o empresário vai lá e faz uma retirada
uma distribuição de lucros para si. Ou seja, entendendo que a empresa, num dado momento, a empresa gerou lucros e aquele lucro de fato foi suficiente ali, né? Aquele faturamento com aquelas despesas que ela teve, gerou um lucro que de fato é permitido, né? É possível retirar isso para o próprio dono. E claro, quando a gente fala também de retirada de lucro, a gente não pode jamais retirar todo o lucro da empresa, até porque a empresa precisa pensar no crescimento, na expansão, daqui a pouco em contratar mais pessoas, ou abrir uma nova filial, ou criar alguma estratégia. Então é importante que a gente possa compreender que um percentual deve ser retirado a nível de distribuição de lucros, tá? Ana, me conta se ficou claro aqui a minha resposta, se está tudo certo, ou se ficou alguma dúvida ainda com relação à tua pergunta. Mas basicamente é isso, não tem um valor específico, mas é importante que desde o dia 1 a gente já se preocupe realmente nessa distinção do que é pessoal e do que é empresarial, para que a gente possa ter uma empresa que possa crescer de forma saudável, tá? Então, a paz emocional é aquilo que eu falei, de você poder deitar a tua cabeça no travesseiro e saber que você tem ali uma recorrência, que você tem, de fato, uma clareza daquilo que você pode estar, inclusive, se comprometendo do ponto de vista pessoal. E aí a gente entende que quando você não tem, e aí muitas pessoas falam da busca pela estabilidade, né? Então, poxa, eu queria uma estabilidade, eu queria uma certeza absoluta que o meu negócio vai faturar todos os meses XYZ. E aí por isso que é interessante que a gente tenha uma certa prudência na hora de definir esse Prolabore, porque o negócio, ele tem muitas vezes essa oscilação com base no mercado, com base ali no segmento de atuação. Então você imagina que de repente o negócio num dado mês ele não vende muito bem, você não consegue honrar com as contas da empresa naquele mês de uma forma tranquila. Ou você tem que buscar algum tipo de empréstimo, cheque especial, coisa nesse sentido. Então você percebe que se você coloca um Prolabore de forma que talvez seja um pouco alto para a realidade da empresa, você vai sangrar a tua empresa naquele mês e aí você vai ter essa sensação de, poxa, eu não deveria estar tirando esse dinheiro porque a empresa ela não está andando com as próprias pernas. Então existe até uma máxima que a gente fala que primeiro a gente cuida da empresa, primeiro a gente faz o CNPJ enriquecer, prosperar, crescer e depois a gente olha para a gente como pessoa física. Porque se a minha empresa está crescendo, está prosperando, está evoluindo, isso vai, por consequência, me atingir. Isso vai me alcançar em algum momento. Mas o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas elas começam da forma contrária. Elas se preocupam com o próprio bolso e depois elas olham para a realidade da empresa, o que em muitos casos acabam em que a gente vê negócios fechando de maneira muitas vezes abrupta, porque não houve também toda essa consolidação no aspecto financeiro para que essa empresa possa de fato conceder aquele valor para essa pessoa. E eu vou dar um exemplo muito claro de uma consultoria que eu fiz numa empresa. O empresário me procurou porque ele estava vendo assim muita dificuldade com relação à parte financeira, não conseguia ver o dinheiro no final do mês e ele estava inclusive pensando em fechar o negócio. E aí ele me procurou justamente com essa intenção de ter essa clareza, de conseguir enxergar a realidade da empresa nesse aspecto. E na consultoria nós identificamos que boa parte do faturamento da empresa dele era através de vendas que ele fazia ali a prazo, né? Então era vendas no caderno, no famoso caderno, né? E aí na promissória. E aí o que aconteceu? A gente percebia que apesar de uma boa parte das vendas serem dessa maneira, as pessoas religiosamente todos os meses iam lá e pagavam. Inclusive a inadimplência dele era muito baixa. Mas qual era o grande problema, qual era a grande questão? A gente identificou que o grande vilão da empresa estava sendo o próprio empresário. Então ele ia lá, ele comprou um carro e aí ele fazia com que a empresa pagasse as parcelas daquele carro. Então ele não tinha um cuidado, né, com relação àquilo que era retirado da empresa. E aí todos os meses a empresa pagava a vida dele, a vida que ele achava que era o ideal ser vivido, sem que ele fizesse qualquer tipo de planejamento, de definição de forma mais clara. Resultado, ele usou uma expressão que eu nunca vou esquecer, que ele falou que, Marcos, eu entendi que eu estou roubando a minha própria empresa. E isso é muito sério, porque ele estava prestes a fechar a empresa. Um negócio que faturava, ele fatura hoje, né, porque a empresa ainda está aí firme e forte,
fatura por volta de R$250 mil por mês e ele ia jogar esse negócio no lixo, né? Por falta de visão, por falta de clareza, porque ele não estava conseguindo enxergar aquilo que estava sendo o gargalo da empresa. Então, por isso que a gente fala também da importância de você ter um acompanhamento para que você possa de fato ter essa visão, né? Tem muitos pontos cegos que muitas vezes realmente nos impede de acessar novos lugares, novas possibilidades, de aumentar e expandir o crescimento da empresa em razão justamente dessa questão da falta de visão e da falta de organização financeira. E aí tem um ponto bem importante da gente reforçar, que é sobre como que eu vou fazer, Marcos, para decidir, definir o valor que é o ideal para a minha empresa. A gente tem aqui alguns caminhos interessantes que eu quero trazer para vocês, que é o jeito errado de definir o Prolabore. O jeito errado é você definir com base na sua necessidade pessoal. Então você fazer lá o teu levantamento das tuas despesas pessoais e você falar assim, o meu custo de vida hoje é R$8 mil, então eu vou simplesmente tirar os R$8 mil da empresa. Isso é uma forma inadequada. Por quê? Porque você precisa compreender se a estrutura da tua empresa ela comporta, se ela suporta te pagar aquela quantidade, aquele valor, sem que ela de fato se sacrifique, inclusive fique sem lucro e fique na verdade no prejuízo. Então isso é muito importante de ser definido. Mas uma forma muito bacana de definir essa questão do Prolabore é que você possa observar qual é a sua necessidade mínima como dono. Então, olha, minimamente eu preciso de um salário de R$4 mil, por exemplo, R$5 mil para que eu possa viver, honrando ali as contas de casa, as coisas mais básicas, beleza. E aí identificar dentro do contexto da empresa qual é a capacidade real de pagamento dessa empresa. Quanto que a sua empresa consegue te pagar para que ela continue ficando com lucro e para que esse lucro possa ser reinvestido no negócio e para que, inclusive, ao final de um determinado tempo, pode ser 6 meses ou muitas vezes 1 ano, você também possa, do lucro que ficou, você possa fazer uma distribuição para você enquanto dono. Então, essa também é uma possibilidade. E é até interessante a gente pensar que uma das maiores formas de um empresário enriquecer e prosperar não é exatamente o Prolabore, mas sim essa distribuição de lucros, né? Porque a distribuição de lucros ela vai ter um potencial muito maior de retorno financeiro do que exatamente o Prolabore. O Prolabore, gente, é pelo trabalho. Então, se você trabalhasse numa outra empresa, se você se dedicasse o quanto você se dedica, se você fizesse o que você faz, quanto que seria um valor que o mercado te pagaria? Então, o Prolabore é basicamente esse valor. Só que, muitas vezes, justamente por saber que a gente tem uma vida aí com custo de vida muitas vezes muito alto, as pessoas acabam tirando um Prolabore muito maior do que o que a empresa muitas vezes pode pagar. Então, o passo 1 é você calcular essa necessidade pessoal mínima. Então, poxa, qual seria uma necessidade pessoal mínima que a minha empresa precisa me pagar para que eu possa ter uma vida bacana e não aquela vida de luxo, incrível, maravilhosa. Uma vida, o mínimo, né? O mínimo dos mínimos. Isso aqui é um ponto de partida para que a gente não sangre o caixa da empresa e para que a gente pense, inclusive, nessa mentalidade de que isso é momentâneo. Você está definindo esse valor para que você possa honrar com as suas contas pessoais, mas que isso é momentâneo porque a intenção é fazer com que você diminua isso no início para intensificar o crescimento da empresa e no futuro você possa aumentar o teu próprio Prolabore. E aí um passo 2 é calcular a capacidade da empresa. Existe um demonstrativo que é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Essa DRE, ela mostra para você quanto que a empresa está tendo de lucro ou de prejuízo. Então, se você não tem a DRE, coloca aqui para mim, não tenho DRE, só para eu saber. Ou nunca ouvi falar sobre DRE, deixa eu entender como é que é isso para vocês. Por que eu falo sobre isso? Porque a DRE ela vai justamente apresentar a situação econômica da tua empresa. E um ponto interessante, uma grande maioria das empresas que eu atendo não tem DRE. Ou seja, não sabem se estão tendo lucro ou prejuízo. Então vendem, mas no final das contas não sabem se de fato estão tendo resultado positivo ali no final do mês. Então a DRE ela vai demonstrar, você vai pegar, por exemplo, o teu faturamento e você vai tirar todas as despesas da empresa.
Ah, eu tive despesas com aluguel, com o custo da mercadoria, né, que eu vendi. Eu tive despesas relacionadas à equipe. Eu tive despesas com o marketing, com o contador. Então você vai listar tudo isso e lá no final vai ter justamente o valor que sobrou. E aí por isso que a gente precisa olhar essa DRE para saber quanto que está sobrando, para identificar se eu retiro o meu Prolabore todo mês no valor X, o quanto que de fato sobraria desse lucro. Eu poderia de fato retirar esse valor e aí considerar alguns meses para que você tenha uma visão mais ampla, tá? Então isso é muito, mas muito importante. E aí calcular através da DRE essa capacidade ali de pagamento da empresa. Para quem não tem DRE, o que eu posso trazer aqui como um ponto interessante? Que você possa ter uma identificação, inclusive, sobre alguns sistemas. Existem planilhas, existem sistemas, existe inclusive um sistema chamado Market App. Eu vou até colocar aqui no chat, para você que de repente não conhece, você pode utilizar. É o sistema gratuito, tá? Onde você pode colocar, criar aí a tua base no Market App, e aí você vai colocar todas as suas despesas, as tuas receitas também, ou seja, as tuas vendas, e a própria ferramenta vai trazer uma clareza para você se você teve lucro ou prejuízo naquele período. Então é bem interessante olhar para isso, porque isso vai trazer essa visão nesse aspecto. E aí você vai definir o passo 3, um valor fixo inicial. Então vamos imaginar que você analisou ali, definiu o teu mínimo, depois você observou a capacidade da empresa e você vai definir um valor inicial, né? Um fixo. E aí por que tem que ser fixo, Marcos? Porque você imagina o seguinte, se você coloca variável, no mês em que a empresa faturou muito bem, você vai dizer, esse mês eu vou tirar X. No mês que a empresa não faturou muito bem, você fala, nesse mês eu vou tirar Y menos X, né? E aí não é interessante porque isso também cria para você essa montanha russa, né? Então por isso que a gente fala que precisa ter ali um valor fixo, para que esse valor fixo ele possa ir sendo, digamos assim, no mês em que a empresa não faturou muito bem, mas aí vem o mês seguinte, aquela empresa de repente teve um incremento no faturamento e ela tem essa capacidade de poder continuar. Por isso que a gente entende que isso é mais saudável para a vida de um negócio, para esse crescimento. O passo 4, define uma data para pagamento, né? Não crie ou não tire essa ideia do dinheiro, né, picadinho ali. Vou tirar um pouquinho dia 10, um pouquinho dia 15, o outro pouquinho dia 20. O ideal é que você defina realmente ali uma data para você retirar esse valor de uma forma inteira, né? Então, poxa, isso aqui é o valor do meu pagamento pelo meu trabalho dentro da minha própria empresa. E aí separar essas contas pessoais, contas empresariais, inclusive hoje em dia com a questão das contas digitais é uma grande facilidade, porque você consegue sem nenhum custo, né? A grande maioria das contas digitais você não tem custo para abrir a conta da tua empresa. Então, abre a conta com o teu CNPJ e aí aquilo que é da empresa manda para essa conta e separa. Inclusive pode fazer essa transferência, né, da conta empresarial para a conta pessoal, com relação ao teu salário, ao salário mensal. Então isso é muito importante. E aí não confundir Prolabore com lucro. Prolabore e lucro são coisas muito distintas. Prolabore é o salário fixo que você vai definir para você retirar todos os meses. O lucro é aquilo que sobra quando você pega o teu faturamento e você vai retirar todas as despesas fixas, variáveis e os custos que você teve naquele período, tá? E aí a gente vai trazer o passo 7, que é para você revisar o teu Prolabore periodicamente. Então você pode revisar a cada 4 meses, geralmente você pode fazer essa revisão a cada 6 meses, depende muito do grau de crescimento, a velocidade do crescimento da tua empresa. Se a tua empresa está crescendo de uma forma muito intensa, talvez você possa fazer isso, olhar isso a cada 4 meses, a cada 6 meses. Se você percebe que a empresa ela tem dificuldade de crescimento, de evolução, você pode olhar isso aí no período mais de um ano, que geralmente é mais ideal, para que você tenha inclusive um tempo, né, uma unidade de tempo ali, sei lá, de 12 meses, para que você possa ver a DRE de cada mês, observar o que teve de lucro, de prejuízo, o que pode ser otimizado. Então fica muito mais prático para você definir esse valor de uma forma mais tranquila. E aí,
Eu vou deixar para você aqui, a gente está quase finalizando, eu vou deixar 4 perguntas para você de fato se fazer, você pode até anotar essas perguntas aí, para que você possa de fato definir. A primeira é, quanto custa a minha vida pessoal por mês? Então você vai fazer esse levantamento do custo da tua vida pessoal mensalmente. A segunda, quanto eu tirei da empresa no último mês? Então tem gente que vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e não observa justamente aquilo que você retirou da empresa no último mês. Então observa isso, faz essa retrospectiva para você ter clareza com relação a esse ponto. A terceira é quanto a empresa consegue me pagar de forma previsível hoje. Então, observando a capacidade da empresa, quanto que ela pode te pagar de uma maneira que ela não vai se sobrecarregar, que isso não vai prejudicar o andamento do negócio. E a quarta pergunta é qual será a data fixa da minha retirada. Então, essa data fixa é que você vai retirar esse salário a cada dia X, tá? Então, quero agradecer você que ficou até aqui, quero trazer aqui uma oportunidade para quem ficou até aqui, que é o seguinte, inclusive eu coloquei aqui o link, a gente está com a sala de comando empresarial, hoje nós estamos fazendo aqui no Instagram, é um movimento que eu criei justamente para que a gente possa entregar conteúdos de valor para donos de micro e pequenas empresas, na parte de gestão, de vendas, de marketing, de pessoas, de finanças estruturais, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Com qual intenção? De fazer com que essas empresas tenham mais visão, para que elas possam se organizar melhor e para que elas possam evoluir. Então isso vai partir aí justamente dessa perspectiva de enxergar as possibilidades, as oportunidades de crescimento. E se você quer fazer parte gratuitamente da sala de comando empresarial, você clica nesse link aqui, e você se inscreve gratuitamente para que você possa fazer parte. Inclusive você vai receber o link de um grupo, você vai entrar numa comunidade silenciosa no WhatsApp e você vai receber todas as novidades para que a gente possa estar trocando, né, essa ideia no dia a dia e também trazendo esses conteúdos de valor para você que tem uma empresa que quer crescer cada vez mais. No mais, eu quero agradecer você por estar aqui, quero te dizer também que a gente tem várias oportunidades no sentido de impactar o teu negócio, de gerar resultados para o teu negócio, como a gente já fez em diversas empresas, mais de 700 negócios atendidos até hoje, e empresas que conseguiram faturar, inclusive, 300% a mais. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho melhor de como funciona, manda um direct para mim que a gente bate um papo, eu entendo a tua realidade e a gente traz um direcionamento mais assertivo para você. Então, Ana, muito bom ter você aqui, muito legal mesmo, de verdade. Um abraço para vocês. E agora eu tô indo que eu vou fazer atendimento individual. Então a noite aqui vai ser um pouquinho longa ainda. Tenho mais um cliente para atender hoje. Justamente trazendo clareza, trazendo visão e finalizando aí alguns ciclos muito importantes. Então, um abraço para vocês e até breve.